Então a velocidade é igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes tempo. Calma, pessoal, isso aqui não é uma aula de física. Na verdade, hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre chefe e líder. Sabe quais são elas? Fica comigo que a gente já vai falar disso. Até já! Na semana passada, Humberto Rocha trouxe uma reflexão para a gente sobre como são calculados os resultados, se eles são fruto de um somatório ou de um produto de fatores. Hoje nós voltaremos a falar um pouco sobre liderança, com a polêmica chefe versus líder. A gente vai ver alguns exemplos e comparativos para ilustrar essa diferença, que pode não ser tão clara à primeira vista, devido aos termos. Como sempre, eu tento buscar alguns exemplos da nossa vida cotidiana para ilustrar o conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Mas como ilustrar a diferença entre chefe e líder num exemplo simples da nossa casa? Confesso que eu demorei um pouquinho para pensar no exemplo. Mas certamente você, quando estudava no primeiro grau, ou para os mais jovens, o ensino fundamental, você teve vários professores que, para manter a ordem da sala de aula, cada um tinha um método, uma maneira de tratar os alunos. Alguns faziam ameaças e conquistavam esse respeito pelo medo. Outros conversavam mais com os alunos, cativavam, inspiravam, e o resultado era basicamente o mesmo. Todos conseguiam manter a ordem, mas no segundo caso, com certeza, é um professor que tinha menos chance de ter uma caricatura na porta do banheiro ou aquelas palavras bonitas escritas, não é verdade? Mesmo sendo os mesmos alunos, aqueles professores agiam de forma bem diferente para manter a ordem e poder realizar o trabalho que era passar o conhecimento para aquele grupo de alunos. Aquele que usava o poder e impunha o respeito pelo medo, ele agia como chefe da sala de aula. O outro, que cativava e inspirava os alunos para manter a ordem com respeito adequado, ele agia como líder da sala de aula. Perceba que eu usei as duas palavras distintamente, poder e autoridade. Eu acho que essas duas palavras sintetizam muito bem o comportamento de um chefe e de um líder. Numa analogia no ambiente profissional, nós podemos facilmente ter a mesma visão dos comportamentos de chefe e de líder. No ambiente profissional, a mesma posição de gestão pode ser ocupada pelos dois tipos de perfil profissional. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com os dois tipos de perfil e as diferenças para mim são bem gritantes. Esse assunto poderia render livros, minisséries e estudos bem profundos, mas para manter a simplicidade, vamos ilustrar ao máximo as diferenças. Vamos a um pequeno comparativo. O líder escuta, o chefe ouve. O líder, ele inspira, o chefe manda. O líder usa a palavra nós, o chefe usa a palavra eu. O líder compartilha, se comunica, o chefe faz segredinho. O líder busca a solução, o chefe procura o culpado. O líder está ao lado, o chefe está acima. O líder pensa nas pessoas, o chefe pensa somente nos números e no resultado. O líder usa empatia, enquanto o chefe pensa só em si mesmo. Acho que com esse comparativo simples, você já deve ter feito uma reflexão sobre quem está à sua volta e também uma reflexão quanto ao seu próprio comportamento. Cada vez mais esse modelo tradicional de chefia está enfraquecido, está desmerecido. Os times têm valorizado cada vez mais quem faz o desenvolvimento e não somente quem cobra os números. Alguém que permita, e mais do que isso, incentive o crescimento de cada um do time. O líder, com empatia e com humildade, que a gente já falou em alguns vídeos atrás, consegue ter uma comunicação bastante adequada, entende as dificuldades do seu time e consegue eliminar as barreiras à medida que elas vão surgindo. Além de dar espaço para ouvir sugestões, críticas que certamente vão vir de seus colaboradores. No filme Coração Valente, do Mel Gibson, o personagem dele, William Wallace, ele traz alguns pontos sobre liderança para a gente refletir. Entre os vários pontos, eu vou trazer 2 pontos para vocês. O primeiro deles, o líder motiva e dá o exemplo. Então
Então, no discurso que ele faz na frente do exército dele, quando ele vê que está em muito menos quantidade do que o exército adversário, ele fala: lutem e talvez morram, corram e talvez vivam por mais um tempo. E no finalzinho desse discurso ele fala: eles podem tirar a nossa vida, mas nunca tirarão a nossa liberdade. E ele fala isso, né, inflamando o exército, e ele está junto do exército, ele não está em cima só dando ordem para os caras fazerem por ele. Então ele dá o exemplo e motiva. O segundo exemplo é a busca por um objetivo maior, por um legado. Ao longo da trajetória dele no filme, ele acabou vencendo várias batalhas. No entanto, ele queria algo maior, um legado. O que ele queria? Ele venceu várias batalhas, já poderia ter se vingado pessoalmente do que fizeram com a família, com o povo dele, mas ele queria, no final das contas, a liberdade para o seu povo, a liberdade para os escoceses. Então a gente vê que ao gerir como líder o time que está engajado, ele vai trazer o resultado. E isso vai ser uma mera consequência dessa relação líder-liderado, que é um caminho de duas vias, que é uma relação ganha-ganha. Então lembre-se dessa frase e reflita a respeito. O líder tem as pessoas, o chefe tem o cargo. Semana que vem eu volto com vocês. Não esqueça de dar o seu like, de se inscrever aqui no canal para os próximos vídeos. A gente vai falar mais de liderança e de Lean. Até lá!